Então vamos lá, vamos começar os nossos 10 dias de oração, hein? Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai cantar um hino entregando a nossa vida a Deus. Desejo aqui um bom dia para todos que estão aqui e vamos cantar esse hino de louvor aqui. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vão depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Agora, queria convidar cada um de vocês a gente fazer uma breve oração, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui mais uma vez. Estamos com vida, esse é o principal dos dons que o Senhor nos dá, e junto com ele, a salvação em Cristo Jesus. E o outro principal dom que o Senhor nos prometeu dar é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sem ele, não podemos fazer nada. Senhor, Jesus disse que era para permanecermos nele, para estarmos ligados à videira, e nesse momento a gente está aqui unidos com os irmãos da igreja do Rude Ramos, outras pessoas também que estão nos acompanhando, pessoas que vão assistir esse vídeo depois também, Senhor. Que o Senhor abençoe de uma maneira especial a vida de cada uma delas. E queremos começar o nosso dia reconhecendo a necessidade que nós temos do Senhor, da presença do Teu Espírito Santo em nós. O Senhor pediu lá atrás que os discípulos clamassem pela promessa do Espírito Santo, para que eles fossem cheios de poder, para que então pudessem anunciar o Evangelho. Senhor, concede-nos esse poder também, para que nós possamos viver uma vida que te agrade, para que nós possamos mostrar às pessoas quem é o Senhor, para que possamos anunciar o Evangelho, para que possamos beneficiar, abençoar a vida das pessoas, para que nós possamos juntos, em unidade, caminhar então para a Canaã celestial, para que nós possamos também nos preparar para a breve volta de Jesus e preparar este mundo também, sim. Nós temos muitas limitações, muitos defeitos e por isso também precisamos da ação do Teu Espírito em nós para aparar essas arestas, para santificar a nossa vida, para nos transformar cada vez mais em pessoas semelhantes a Jesus. Que o Senhor nos ajude. Pedimos tudo isso junto com o perdão dos nossos pecados e desde já agradecemos pela vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esses 10 dias de oração, eles são um momento muito especial ao longo
do ano que nós temos, né? Por quê? Porque são momentos onde a igreja se une para orar por motivos comuns, né? E buscar aí a bênção de Deus para o trabalho que será feito o resto do ano. E esse ano a gente teve uma mudança. Essa iniciativa normalmente era chamada de 10 dias de jejum, de oração, né? E tem as 10 horas de jejum, que vai ser no próximo sábado, que vão acontecer no próximo sábado, ali na nossa igreja. Teremos uma programação toda especial que vai acontecer das 8 da manhã até a parte da tarde ali, mais ou menos às 4, 4 e meia, né? As 10 horas fecham às 18. Então, às 4, 4 e meia a gente vai estar encerrando a programação na igreja e vamos sair para fazer um trabalho missionário, né? E aí, o que mudou então, do ano passado para cá? Mudou que os 10 dias de oração viraram 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Porque não adianta a gente orar só 10 dias no ano, né? A gente precisa orar o resto do ano também. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Vou apresentar aqui a minha tela, porque a gente tem um roteiro. Esse ano nós vamos estudar juntos e orar juntos em volta do tema A Pessoa do Espírito Santo. Tá? Vocês estão enxergando aí a apresentação? Ok, Tá dando para ver, sim. ok. Então vamos lá. Agora vamos pensar um pouquinho juntos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. O primeiro texto que nós vamos ler hoje está lá em João, capítulo 14, versos 16 e 17. Talvez seja um dos textos mais claros ao mencionar a pessoa do Espírito Santo. Está dizendo aqui, Jesus falando, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Nesse texto, Jesus ele está ali nos seus últimos momentos, antes de ser traído, de ser crucificado, né? E ele diz que ele não deixaria os discípulos sozinhos. Isso serve para nós também. Hoje nós não estamos sozinhos neste mundo. Jesus não está fisicamente conosco, mas ele deixou alguém no lugar dele. E é importante nós entendermos que o Espírito Santo ele não é uma força impessoal. Jesus está colocando aqui essa expressão, o Consolador, né? Como alguém semelhante a ele que ocuparia o seu lugar para nos ajudar aqui, tá bom? E nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre esse aspecto pessoal do Espírito Santo, porque existem outras correntes de pensamento que não reconhecem o Espírito Santo como sendo uma pessoa. É verdade que às vezes a gente associa pessoa com o fato de um corpo físico, né? Mas aqui nós vamos trazer algumas características do Espírito Santo que ele tem, que lhe dão sim essa vamos dizer, esse atributo pessoal e não apenas como uma força. Bom, a palavra de Deus, ela revela de maneira clara e abrangente a natureza e a função do Espírito Santo. Como estou falando aqui para vocês, ele não é uma energia ou um poder impessoal, como alguns pensam, mas uma pessoa divina que trabalha em favor de nós.
Então você pode ver em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, né, e João, capítulo 14, verso 17, essa questão de que o Espírito Santo, ele habita em nós. E num mundo repleto de incertezas, ansiedades e desafios, é essencial saber por que não estamos sozinhos. Por que não, né? É essencial saber que nós não estamos sozinhos. A promessa de que o Espírito Santo estará conosco para sempre, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos conforta e nos guia e nos dá a certeza da presença constante desse amigo fiel, que é o Espírito Santo. E aqui a gente tem algumas características que a palavra de Deus traz para o Espírito Santo que mostram esse aspecto pessoal, tá bom? Então, o primeiro texto é João, capítulo 14, verso 26, que diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo, ele ensina. Essa é uma das características, né, do Espírito Santo. Outra, ele fala. Em Atos capítulo 3, verso 2, está escrito assim: Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles não sentiram apenas ali uma intuição, eles ouviram uma voz. Assim como Jesus, quando ele estava ali no seu batismo, né? E os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus ouviu essa voz e quem falou isso foi o Pai, né? E aqui, nesse momento de Atos, capítulo 2, quem fala, capítulo 3, perdão, quem fala é o Espírito Santo. Agora, Barnabé e Saulo, vocês vão separar para a obra que eu os tenho chamado. É interessante no livro de Atos que o Espírito Santo ele assume um protagonismo ali, né? Ele começa a dirigir os passos da igreja. O Espírito Santo também testifica. João capítulo 15, verso 26 diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, olha só, um dos papéis do Espírito Santo era dar testemunho de Jesus. Que interessante, né? Voltando aqui para a nossa analogia com um ser pessoal. Nós, hoje, temos o testemunho de alguém, seja por áudio, seja por vídeo, de alguma coisa que aconteceu. E o Espírito Santo, ele veio como esse ser pessoal, né, para dar testemunho de Jesus Cristo. O Espírito Santo intercede. Em Romanos capítulo 8, verso 26, nós lemos: Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também guia. João capítulo 16, verso 13 diz: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele também pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todas essas características mostram essa pessoalidade do Espírito Santo. Não necessariamente ele tem um corpo físico, mas ele acaba sendo uma pessoa da divindade. É assim que nós cremos. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. É possível mentir para o Espírito Santo. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 5, verso 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo? Olha só que interessante, né? Mais uma característica
Não faria sentido a gente falar de estar mentindo para uma força impessoal ou para um poder. Mas a gente mente para um ser, para uma outra pessoa. Na fórmula batismal, lá de Mateus capítulo 28, verso 19, né? Indo, fazei discípulos e tal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também na bênção apostólica ali, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, o Espírito Santo ele é mencionado ao lado do Pai e do Filho, o que indica a sua igualdade em natureza e divindade. E é assim que nós cremos, que o Espírito Santo, ele é, assim como Jesus e assim como Deus, uma pessoa da divindade. Ele esteve presente na criação, se você ler lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Jó 33, verso 4 também fala. Além disso, ele teve o papel de destaque na encarnação, no batismo, no ministério e na ressurreição de Jesus. A gente não vai ler todos esses textos, mas depois vocês podem conferir, tá? E o Espírito Santo ele vai atuando ali. E também teve uma atuação especial na capacitação da igreja cristã, ali no livro de Atos. Ellen White ela escreveu o seguinte, né? Isso está na meditação matinal Este Dia com Deus, página 269. Cristo declarou que após sua ascensão, ele enviaria à sua igreja como o seu mais importante dom, o Consolador, o qual ocuparia o seu lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia a influência reconciliadora e um poder para tirar o pecado. Olha só quantos papéis aqui, né, o Espírito Santo tem, e nós vimos nos textos bíblicos que, de fato, ele tem esses papéis. Lá em João capítulo 3, verso 8, quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele disse o seguinte: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mesmo que nós não vejamos o Espírito Santo assumindo um corpo, ele atua na nossa vida. Ele faz ali o seu efeito como o vento, quando ele sopra, e aqui a gente está vendo, né, do lado esquerdo, a gente está vendo o, os vegetais ali, né, as folhas, quando o Espírito sopra, aqueles ramos ali, né, eles se inclinam. Nós também podemos ser assim. Ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, podemos nos inclinar em humildade e obediência, né, àquilo que ele está falando. E a ausência do Espírito Santo produz muitos problemas. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 149, Ellen White disse o seguinte: a ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Pode possuir-se erudição, talento, eloquência, ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhe pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência do universo. Privilégio que nós temos e que é advertência. Podemos aqui ter talentos naturais ou adquiridos, mas se nós não tivermos a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador se converterá a Cristo. Ela diz também em O Desejado de Todas as Nações, página 473, o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então,
vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Por isso que Jesus disse, né, que importa que eu vá, e quando eu for, eu vou enviar quem? O Consolador. Então, através da ação do Espírito Santo hoje, todos nós ao redor do mundo podemos estar ligados a Cristo. Olha só que bênção. E nós precisamos então buscar a companhia do Espírito Santo diariamente. Hoje nós temos 2 motivos para a oração. Todos os dias nós teremos aqui nos nossos 10 dias de oração. E os motivos de hoje são os seguintes: para que nós reconheçamos e honremos a pessoa do Espírito Santo como Deus, como divindade. E o segundo, para que busquemos desfrutar a amizade, a companhia do Espírito Santo todos os dias, não só ao longo desses 10 dias de oração. E eu gostaria de convidar vocês, então, para que nós façamos essa oração juntos. Vamos lá? Oremos. Senhor Deus, obrigado por tudo que nós aprendemos hoje em relação ao Teu Espírito Santo. Pedimos humildemente que nós possamos ter a presença dele em nossa vida, que nós possamos nos relacionar com ele como essa pessoa da divindade que o Senhor enviou com uma missão toda especial de testemunhar a respeito de Jesus Cristo, de revelar ao mundo a verdade, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. E nesse momento também pedimos que o Senhor nos ajude também a nos relacionarmos com Ele todos os dias, que o Teu Espírito Santo habite em nós, faça a obra que o Senhor deseja. Estamos aqui unidos em oração, firmados naquilo que Jesus falou. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei junto com eles. E quando 2 ou 3 entre vocês concordarem em qualquer coisa e pedirem em meu nome, ser-lhes-á concedido. Senhor, pedimos em nome de Jesus aqui a presença do Teu Espírito em nossa vida. Temos pecado e pedimos perdão por isso. Nós não temos mérito, mas o Teu Espírito vem também para nos limpar deste pecado através do sangue de Jesus. Que Ele santifique a nossa vida, que Ele mude o nosso caráter, mude a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Tudo isso nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o primeiro dia, meus queridos, foi o primeiro dia aí da nossa parte dos 10 dias de oração. Nós vamos ter mais ou menos esse tempinho, talvez um pouco menos ao longo dos outros dias, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Obrigado, André. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto aqui? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá, abram as câmeras. Eu vou interromper aqui a gravação.